Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante. Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante. Podemos ler, irmão? Fácil, hein? Primeiro livro da Bíblia. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. Escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Vou repetir esse versículo para você. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde você está? Onde você está? Você crê que Deus está aqui, querido? Você crê que você pode sair daqui edificado, restaurado? Hein? Chegando numa sexta-feira querendo pegar Satanás pelo chifre. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Então feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor para que Ele fale ao seu coração e utilize essa palavra para a edificação da igreja. Senhor Jesus, em Tua presença estamos aqui nesse lugar para primeiramente Te adorar e prestar o nosso culto racional a Ti. Tu sabes que nós somos tão fracos, imperfeitos e necessitados da Tua presença. Estamos aqui, Senhor, para prestar a Ti um culto racional. E entendemos que Tu não nos deixarás sair daqui vazios. Entendemos que o Senhor não nos deixará sair daqui da maneira que chegamos. Nós acreditamos na Tua palavra e acreditamos nas Tuas verdades. E acreditamos no Teu poder transformador, redentivo no coração de cada um de nós. Tu sabes que eu não tenho capacidade nenhuma para transformar ninguém. Tu sabes que eu não tenho capacidade nenhuma para transformar nenhum tipo de coração que está aqui nessa noite, porque Tu sabes que eu sou o primeiro que necessito de cada dia transformação em algumas áreas da minha vida.
Tu sabes que necessito a cada dia de transformação, porque vivemos num corpo corruptível e nós entendemos que vivemos nessa maratona, querendo chegar até a plena convicção da verdade e um dia ser transformado em um corpo corruptível. Mas nessa noite, fala aos nossos corações, edifica a tua igreja, que possamos sair daqui ardendo, possamos sair daqui queimando através do Seu Santo Espírito, ministrado através da tua palavra. Eu quero crer nisso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória ao nome de Jesus. Queridos, Charles Darwin, no ano de 1859, foi um ambientalista, cientista, que esse homem negou o criacionismo. O que é o criacionismo? É a ideia que tudo foi criado e estabelecido por Deus. Criacionismo é o que é determinado em Gênesis 1, 2, 3, que onde diz que Deus, Ele cria e estabelece todas as coisas. Se você olhar e ler Gênesis 1, 1, você vai ver que Deus, Ele não se preocupa em provar nada a você. Se você olhar Gênesis 1, 1, você vai perceber que Deus não se preocupa em te esclarecer de onde ele veio, para onde ele vai e de que forma ele executará todas as coisas. Ele apenas diz, no princípio, Deus. Ele não está preocupado em te provar como ele existiu. Porque se ele provasse, se ele provasse que ele existisse, ele não seria Deus e muito menos não seria eterno. Mas Deus diz em Gênesis 1:1, no princípio, Deus. No princípio, Deus. Chama-se criacionismo. Você que estudou aí ciências, você vai ver que lá na sua escola existia uma teoria que se contrapôs à teoria criacionista, que é o quê? A evolução das espécies. Charles Darwin, 1859. Ele lança uma ideia que o criacionismo é falso, que não há possibilidade de um ser miraculoso, poderoso, criar céu e terra e tudo que é nele. Então esse homem tenta desmistificar e tenta quebrar a ideia do criacionismo, porque a ideia reformada do criacionismo naquela época estava muito grande. Charles Darwin, numa faculdade, numa universidade de Washington, diz que um homem não foi criado do barro, mas foi evoluído do macaco. Ou seja, temos que ter mais fé em crer que um homem veio do macaco do que Deus criar um homem dos pó da terra. Charles Darwin diz que todo homem, ele veio do macaco, porque o macaco, ele tem uma inclinação corporal, e essa evolução permitiu ser criado vários homo sapiens, ou seja, homens que veio dos símios, ou seja, mas daquele momento essa teoria foi considerada uma das maiores teorias para quebrar a teoria criacionista. Com o passar do tempo, existiu uma teoria que desmistificou a teoria da evolução da espécie. Qual? A teoria dos genes. Por quê? Porque você não consegue comprovar a evolução da espécie através do DNA. Ou seja, se o DNA é humano, homem, o DNA ele não evolui. O DNA do macaco será sempre considerado um DNA de um macaco. E um DNA de um homem será sempre considerado um DNA de um homem. A teoria dos genes quebrou a teoria criacionista. Por quê? Porque o homem, em sua existência, tenta tirar
todo o poder de Deus. O homem, ele tenta tirar como essência ateísta, tenta dizer que Deus não existiu, e se ele não existiu, não criou todas as coisas. Amém? O que eu quero dizer com isso? Eu quero falar aqui dessa teoria criacionista, que é o quê? O nascimento e criação de Adão e Eva. Existem verdades dentro desse texto que eu queria que você entendesse nessa noite. E mais uma vez a gente vai tratar desse texto de forma expositiva, para chegarmos até onde Deus quer que chegamos. É uma história muito conhecida, onde Deus cria um homem do pó da terra e diz que ele vai guardar, coloca ele no jardim do Éden e diz que você vai cuidar e guardar desse jardim. Em um determinado momento, Deus percebe que Adão, ele não se subsiste sozinho, e ele identifica que um homem não é bom que ele esteja só, porque um homem, ele é dito como dominador, como guardador, protetor, mas ele necessitava de alguém que pudesse ajudá-lo em seu trabalho. Então ele diz, olha, a mulher, na sua essência, ela é ajudadora, ou seja, o princípio e propósito da mulher é ajudar que o homem seja protetor e provedor da sua casa. Essa é a verdadeira essência de um homem e sua mulher. Ou seja, Deus estabelece que um homem provê, protege, guarda, domina e a mulher o auxilia nessa tarefa. Tanto que a promessa estabelecida e ordem de não comer um determinado fruto no Éden foi dado a Eva, foi dado a Adão. Nesse momento, querido, em Gênesis capítulo 3, é onde acontece a queda de Adão e Eva. E nós vamos, nesse momento, estudar ou dissecar um pouco esse texto de Adão e Eva. Abra sua Bíblia, ou você já está com a Bíblia aberta em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 3, ele fala da tentação da serpente. Notem que a serpente aqui, ela não é relacionada com Satanás. Está escrevendo aqui que é Satanás? Ele diz que é uma serpente. A serpente, que era astuta, decide tentar a Eva. Ela não tenta Adão. Ela não vai direto em Adão, porque ela subentende que a promessa dada a Adão, a ordem dada a Adão, ele como não o autor, mas aquele que detém a promessa, aquele que detém a ordem, seria muito mais difícil a execução da queda de Adão. Mas ele vai tentar quem está mais vulnerável. Quem? Quem, irmão? Porque Eva, ela estava, a Bíblia diz, que nós vamos ler, ela olhava aquele fruto, ela olhava e perseguia com os olhos e achava lindo aquela cena. Gênesis, versículo 1 até o versículo 3, vai falar da tentação dessa serpente. Então vamos ler aqui, queridos, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimalhas do campo, ou animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? Alguém lê o versículo 2. Versículo 3.
Se você notou uma coisa muito importante, você vai ver que a serpente chega a Eva e pergunta a Eva: não comereis, aliás, desculpa, é assim que Deus disse? Não comereis da árvore do jardim? Pergunta, irmão. Quem foi que disse a serpente? Quem foi que disse a serpente essa ordenança divina? Alguém disse? Alguém disse? O texto, ela diz, o texto revela que a serpente estava à espreita. No momento que Deus dá ordem a Adão, no momento que Deus ordena e dá essa ordenança, o texto dá a entender que a serpente está rodeando. Ou seja, aqui está dizendo que Satanás é um ser astuto. Isso quer dizer que nosso inimigo é um ser astuto, estratégico, que entende você, que vive ao seu derredor, e como entende todos os seus pontos fracos. Ele enxergou Deus dizendo, determinando, e ele estava à espreita. Ele estava visualizando tudo. Aí ele chega a Eva e diz, como é que é? Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. É como ele estava dizendo, olha, o que Deus disse? Deus disse que vocês não devem comer de toda a árvore. Ele puxa a conversa com Eva, porque ela estava rodeando e livremente, como diz o texto, aí Eva contrapõe a indagação da serpente e diz, versículo 2, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Ele está dizendo, ela retruca a serpente, ela diz, do jardim, das árvores, comeremos. No versículo 3 ele continua dizendo, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morras. Ele está dizendo, ela explica que existia uma ordenança para ela e para Adão, que ela não poderia comer desse fruto. Mas a serpente, ela é astuta, e além de tentar os dois para que pudessem transgredir a ordenança de Deus, ele nesse momento distorce a palavra de Deus, porque Satanás, além de rodear você, ele distorce a palavra para que você caia no engano. Então acompanhe comigo, por favor, no versículo 4, para a gente entender muito bem o que isso quer dizer. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não. Quem disse a você que você morrerá? Deus? Deus? Certamente vocês não morrerão. Queridos, João 8,44 vai dizer que ele é o pai da mentira. Eu quero ler para vocês esse texto, João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Deus disse que se eles comessem, eles morreriam. Mas a serpente disse, se vocês comerem, certamente vocês não morrerão. Deus está falando de uma morte física. Deus está falando de uma morte espiritual. Por quê?
porque eles gozavam de plena presença de Deus no Éden. Mas se eles transgredissem contra essa ordenança, eles morreriam espiritualmente. Mas Satanás disse: certamente vocês não morrerão. Ele chamou Deus de mentiroso. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia, em que dele comer, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o que, irmão? O bem e o mal. Satanás, ele cria o desejo em Eva. Ele diz: olha, se você comer, subentende-se que você será como Deus, entendendo o bem e entendendo o mal, porque eles não sabiam o que é o mal. Adão e Eva não sabiam o que é o mal. Eles por essência eram bons. Eles vieram da parte de Deus e eram bons. Eles não tinham um entendimento do mal. Satanás, astuto, tenta fazer enganar a Eva para que ela transgrida contra essa ordenança e tenta a enganar. Para quê? Para chegar até onde ele queria, que era fazer com que Adão transgredisse. Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, ela desejava, ela rodeava, ela estava à espreita vendo tudo aquilo. E o versículo 6 diz que ela era agradável, o fruto aos olhos de Eva, porque ela estava automaticamente vulnerável. Porque enquanto Adão estava cuidando, rodeando, protegendo, enquanto Adão estava dando nomes, Eva estava vulnerável, livremente, fazendo com que aquela cena fosse agradável aos olhos. Então ela diz, versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Qual o entendimento? Do bem e do mal. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a quem, irmão? O danado do Adão. Adão, ele não participou de toda essa conversa entre Eva e a serpente. E ele, naquele momento, ele recebe o fruto da mão de Eva e come. Ou seja, ele esquece da perspectiva e ordenança que Deus deu a ele e transgride contra o seu Deus e peca contra o Senhor. E nesse momento, acontece Romanos 3:23, onde todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É nesse momento que nasce Romanos 3:23, aonde Adão, nesse momento de um algo orquestrado pela serpente, junto com Eva, decide comer e transgredir a vontade de seu Deus. Aí nasce Anderson. Aí nasce a mim e a você. Qual é a consequência do pecado? Eles morreram espiritualmente. A consequência naquele momento para o pecado de Adão é que eles olharam para si agora e viram que estavam nus. Porque todo pecado
traz vergonha. Todo pecado traz vergonha. No versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles perceberam que a inocência de Adão e Eva foi embora naquele momento que eles transgrediram a ordenança do Senhor. E naquele momento eles olham para eles, não existe mais inocência, não existe mais pureza, não existe mais a presença de Deus, e eles naquele momento tornam-se vergonhosos e pegam folhas para se cobrirem. Por quê? Eles entenderam que eles transgrediram a Deus. Eles entenderam que transgrediram ao Senhor e causaram nele uma vergonha tal que eles sabiam que Deus os visitaria e encontrariam eles nus. Aí o versículo 8 entra aquilo de uma verdade espetacular. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E o que eles fizeram? Se escondem, porque todo pecado, além de trazer vergonha, te causa o desejo de encobrir. Notem que o DNA de Adão passou a você. Ou não? Ou tem alguém que nasceu aqui pelo Espírito? Todo mundo nasceu do DNA de Adão ou não? Alguém aqui que nasceu no Espírito? Hein? Ninguém, né? Só Jesus, pelo amor de Deus. Se tiver alguém aqui, irmão, hein? Não tem nenhum Henrique Cristo aqui não. Não é misericórdia. Naquele momento, querido, todo conceito de pecado e transgressão, todo método e técnica do pecado e transgressão passou a mim e passou a você. Você herdou esse DNA de Adão. Você nasceu com esse DNA de Adão. Você nasceu desse genes adâmico. Todo conceito de pecado e método de consequência de pecado você herdou de Adão. E ele tem um desejo de se esconder, porque ele pecou, transgrediu, errou, está com vergonha, cobriu o seu corpo. Por quê? Porque ele sabia que Deus o visitaria no Éden. Mas tem um detalhe, querido. Adão se esconde. E é onde Deus trata Adão. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás, Adão? Deixa eu explicar algo a você aqui. Deus é onisciente, querido. Sim ou não? Pode ser mais forte, querido. Deus é onisciente. Sim. Deus sabia onde Adão estava? Então o que Deus quis falar com onde estás, Adão? Será que Deus não via Adão se escondendo atrás de um bosque? Atrás de uma árvore? Será que Deus, na sua onisciência, não percebeu que Adão está ali? Está ali. Olha Deus, ali. Qual é o detalhe aqui? Presta atenção que Deus os visitava e passeava com eles toda a tarde. A Bíblia diz isso. Mas a presença de Deus era tão palatável, era tão sentida, que eles acreditavam, eles ouviam os passos de Deus, porque era uma presença emanente
Deus estava naquele Éden e estavam com eles. A presença de Deus era tão forte que eles ouviam as pisadas de Deus ao encontro deles. Porque enquanto você não conhece pecado, você sente a presença de Deus, mas de uma forma esplendorosa, que você parece que Deus está dentro do seu quarto e abraçando você. Mas quando do Espírito Santo, quando você peca, erra, você sente um vazio enorme. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não habita mais em você. E ele diz: onde estás, Adão? Queridos, essa pergunta não é uma pergunta geográfica. Em que local você está? É uma pergunta filosófica. Onde você está? Onde você está? O que é que Deus queria tratar com Adão? Qual é a tua posição espiritual? Qual é a tua posição moral? E qual é o teu propósito, Adão? O que Deus ele quer tratar com Adão é: quem era você? Quem é você agora? E quem será você amanhã? Onde você está, Adão? Queridos, a pergunta para Adão é reflexiva. Ele está dizendo: Adão, eu vou te fazer uma pergunta para você refletir em que contexto espiritual você se encontra. Onde está você, Adão? Presta atenção, querido. Deus chama Adão ao real entendimento de quem ele era. Adão, ele gozava totalmente a presença de Deus. E Deus, ele quer trazer a reflexão do que Adão perdeu transgredindo a sua ordenança. Lembra de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, 5? Ele vai dizer: olha, vocês necessitam voltar ao primeiro amor. Como? Lembra de onde caístes. Ele vai dizer: entenda o que aconteceu com você. Reflita o que aconteceu com você. Entenda lá atrás o que ocorreu com você. Para quê? Para que você retorne a mim e retorne ao primeiro amor da forma correta como tem que ser. Ele força que Adão reflita sobre os seus atos e entenda quem ele era. Mas não só quem ele era, mas quem ele é no momento. Quem é Adão no momento? É um homem envergonhado e transgressor. Adão é um homem envergonhado e transgressor. E ainda diz mais: quem você será amanhã? Gênesis capítulo 3, 17 ao 19. Você vai perceber a consequência do que foi Adão após a sua transgressão. Gênesis 3, 17
a 19. E Adão disse, porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. A mesma pergunta que Deus fez em Gênesis capítulo 3, versículo 9, eu preciso te fazer nessa noite. Aonde você está? Me permita dizer algo a vocês, queridos. Eu não sou um cara que estou preocupado se a mensagem é palatável a você ou não. Eu não estou preocupado se essa palavra ela é palatável a você ou não. Se é uma palavra que pode ocorrer várias glórias e aleluias e tudo mais, e efusão do Espírito, eu estou preocupado é se você sai daqui avivado, edificado, redimido, justificado e encontre Deus verdadeiramente como se deve e viva um verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Onde está você? Onde está você? Qual é o teu contexto espiritual? Qual é o teu contexto moral? Qual é o teu propósito, querido? Qual é o teu propósito? Em que contexto você vive? Com o mesmo DNA de Adão, envergonhado porque transgrediu, em que contexto você vive? Mas além de refletir, eu quero te dar uma palavra de Deus nessa noite. Se o teu contexto nessa noite é o mesmo contexto de Adão, envergonhado e transgressor, eu quero dizer a você que existe graça de Deus na sua vida nessa noite. Existe graça de Deus na sua vida nessa noite. Satanás coloca em tua mente, você transgrediu, você pecou, você errou, está se escondendo de Deus, mas ele te diz, Satanás quer que você pense que não há mais salvação para você, mas Deus diz para você, nessa noite, existe graça perdoadora para transformar você. Oh, aleluia! Existe graça transformadora para redimir você dos seus pecados e você retornar a um caminho estreito e entrar mais uma vez em uma porta estreita. Mas onde está você? Fique de pé. Onde está você? Onde está você? Está na hora de voltar ao primeiro amor, querido. Está na hora de voltar ao primeiro amor. Está na hora de entender em que contexto você vive e está vivendo. Porque Deus, Ele ama você.
E Deus não perderá você para o inimigo. Deus não perderá você para o inimigo. Deus não perderá você para Satanás. Ele quer te dar graça nessa noite. Ele quer perdoar seus pecados nessa noite. Ele quer animar você e dizer: filho, eu sei que você errou, eu sei que você transgrediu, eu sei que você está nesse momento envergonhado da minha presença, mas existe uma graça redentiva hoje para você. Oh, aleluia! Existe uma graça redentiva hoje para você. Existe uma graça redentiva nessa noite. A Bíblia vai dizer que em Efésios, que o amor de Deus é profundo, querido. A Bíblia vai dizer que em Efésios o amor de Deus é um amor profundo, querido. Que é um amor que enquanto você buscar, cavar, vai existir amor para você. Pedro chega a Jesus e diz: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? E Jesus diz: 70 vezes. Queridos, se na horizontal Deus manda perdoar quantas vezes for, meu irmão, quantas vezes você acha que Deus está disponível para perdoar você? Quantas vezes você acha que Deus está disponível a perdoar seus pecados? Quantas vezes você acha que Deus está disponível a perdoar seus erros? Mas porque Ele te orienta nessa noite, Satanás quer te enganar, te fazer parar com seus erros, mas Ele te diz: eu fui à cruz por você, eu amo você, eu quero você de volta e perdoo você até o momento que você se arrepender. Hoje é noite de se arrepender. Hoje é noite de refletir aonde estamos. Hoje é noite de refletir sobre os nossos propósitos. Porque todo cristão que não tem propósito é como a Eva que anda livre no jardim, podendo ser atacada pela serpente. Todo crente que não tem propósito é uma Eva que anda sem eira e nem beira num jardim do Éden. Um cristão sem propósito é todo cristão de fácil transgressão a Deus. Mas Deus quer te dar um propósito nessa noite. Deus, Ele quer te dar um propósito nessa noite. E Ele quer transformar você. Aquela chama que um dia se apagou, aquela chama que acabou, que apagou, por alguma situação que você passou na sua vida, Ele quer fazer acender hoje, nessa noite, aquela chama que um dia foi apagada. Ele quer acender nessa noite e quer fazer ela queimar, 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 queimar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O meu próprio ar. Oh, aleluia. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo.
Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, Eu sei, eu venço o pecado. então enche-me de ti, Senhor. Mais espaço. Pois quando sou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, Senhor. Haja mais espaço. Pois quando sou em tua presença, o meu viver é transformado. Quantos nasceram de Cristo? Quantos nasceram de Cristo? Levante sua mão. Você nasceu de Cristo. Você nasceu para viver em nova vida. Você nasceu para viver em novidade de vida. Você nasceu para vencer o pecado. Você nasceu para vencer. Você nasceu de Cristo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando sou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, Senhor. Mas quando sou em tua presença, o meu viver é transformado. Escuta aí, escuta aí. Escuta aí, querido. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
e segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para você.